da Serra Catarinense. Vamos seguir com outras informações agora? Quero convidar vocês, porque a gente precisa discutir um assunto que é difícil, é delicado, mas que precisa ser discutido. Segundo dados do Ministério Público de Santa Catarina, 1.853 crianças e adolescentes sofreram violência sexual em 2023 aqui no nosso estado. Em 2024, foram mais de 2.000 denúncias por estupro de vulnerável. E o caso mais atual que a gente traz para vocês aqui no nosso estado foi de um professor de Florianópolis, de 34 anos de idade, que foi preso. Ele trabalhava em uma creche no bairro da Agronômica e as investigações confirmaram 6 crianças abusadas por ele, fora tantas imagens de pedofilia que encontraram na casa dele. E entre tantos outros casos que a gente traz aqui para vocês, quase que mensalmente, muitas vezes semanas seguidas, sobre abuso infantil. E para combater essa violência silenciosa, ações de prevenção têm ganhado espaço dentro das escolas, nas campanhas públicas. E uma das estratégias mais eficazes é o semáforo do toque. É uma metodologia que ensina de forma lúdica e acessível quais os tipos de contato físico que são seguros e quais devem ser evitados. A gente está recebendo aqui hoje a Lucilene Pinheiro, ela é psicóloga e vai explicar para a gente como é que funciona exatamente essa ferramenta. Seja muito bem-vinda, Lucilene. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, que agradeço a oportunidade. Lucilene, então, como eu disse ali, é uma forma assim que a criança entende mais facilmente, mais rapidamente, esses limites do próprio corpo, né? Sim, sim. O semáforo do comportamento, hoje a gente já tem bonecos assim que podem ajudar, mas às vezes os pais não têm em casa, né? Então eu trouxe uns aqui para a gente poder ajudar os pais como fazer. Mas uma coisa bem importante, tá? Porque onde tem aqui o vermelho, né? E tem a parte de trás, é onde a gente fala das partes íntimas. Boa, tá? a gente tem até o telão para trazer para vocês aí em casa, que vai explicar exatamente isso que a doutora está falando, das cores e de como vocês têm que orientar as crianças em casa. O semáforo do toque. A gente vai começar, então, agora falando do verde, é isso? Do verde, do que é... O verde. Aí, tá aparecendo aí no telão. Isso. O verde. Vamos começar pelo verde, então, doutora? Certo. A parte verde é onde pode tocar, né? Então, é o pezinho, a mão, a cabeça, né? Um carinho na cabeça, tá? Então, são partes que não tem problema e a gente já pode ensinar as crianças com isso. Se você não tem um bonequinho desse, você pode pegar um outro, né? Para poder fazer isso, tá? E aí pode fazer com post-it, uma canetinha, talvez, Isso, a né? criança vai marcando. Vai marcando. Deixa a criança identificar o que ela entende que é parte íntima e aonde que ela entende que pode ou não pode tocar. Ela marca e a gente corrige depois. Até para você ter uma noção do que, se você já ensinou alguma coisa, se ela entendeu. Entendi. Então você pede para a criança sinalizar Sim, tudo isso. Sim. O que é permitido, então a gente tem ali no telão. São os pés, os bracinhos e a cabeça. Isso. Agora vamos para a próxima arte, mostrando ali um pouquinho do semáforo do toque para vocês. Vermelho, laranja, né? Amarelo, atenção. Amarelo. Isso, o amarelo, esse é importante porque ele é um sinal de atenção, porque é perto da parte íntima. Então, quando eu ensino as crianças, né, eu digo que é uma parte privada, né? Eu chamo de parte privada o sinal amarelo, porque está próximo das partes íntimas. Então, quando chega ali, as crianças já têm que ficarem atentas e já sair, né, e poder chamar um pai, uma mãe e pedir ajuda. Já avisar. Já, é ali. Quais são essas partes, então? A gente está vendo ali? Vamos lá. Aqui perto, na perna, mais para cima, na coxa ali, né? Na coxa. A barriguinha, ou um pouco mais para baixo, ou um pouco mais para cima. Tá? Ótimo. Aqui não tem nesse boneco, mas a gente fala o pescoço também. Ah, o pescoço, O pescoço também, né? O pescoço também, porque é um beijo mais próximo da boca. Bochecha, essa Isso, região aqui, então. Isso. Tá? E agora, vermelho, né? O que não pode de forma alguma, que a criança tem que estar ciente disso. A boca, né? E aí vai um alerta para os pais que gostam de beijar na boca os filhos, né? Eu peço, eu oriento, eu entendo, né? Que é um amor tão grande que faz com que eles façam isso, mas a criança ela não tem discernimento, ela não entende que é no pai e na mãe. Ela acha que pode fazer com todo mundo. Porque se em casa, o lugar que eu mais Exato. tenho amor, eles beijam na boca, por que não outra Por que eu não pessoa? posso fazer? Exatamente. Então, não façam, né? Então, a boca, porque eles começam com os coleguinhas e isso pode acontecer um abuso dessa forma e a criança não entende, tá? Depois aqui, a parte de cima, né? Os seios aqui. Os seios, Tá?
as partes íntimas, a genitália e atrás. E atrás Tá? também, de Então- forma alguma. Agora, como que deve começar a conversa com a criança? A partir de que idade esse tipo de assunto já tem que ser discutido dentro de casa, Lucilene? Então, a gente estava conversando antes que as crianças estão muito, muito espertas, né? Que com 2 anos eles já parecem, eles já são muito diferentes da nossa época. Então, tem crianças de 2 anos que a gente consegue já mostrar. Aqui ninguém pode tocar, né? Que é só a mamãe e o papai que podem mexer, ou a professora na escola, no caso, né? Mas, assim, mostrar para a criança quem são as pessoas que podem mexer. Com 3 anos e meio e 4 é a idade que eles vão entender muito bem sobre isso. Inclusive, é uma idade que ocorre muito abuso também. Então, a gente tem que prevenir e ensinar eles em casa. E agora, se a criança, no meio dessa conversa, dessa discussão, ela falar, não, mas já me tocaram nessa região que não podia, se for relatado, como que isso deve ser tratado pelos pais em casa? Como que deve ser dada essa orientação? Tem 2 pontos aí, né? Da criança falar e a criança que não fala. Né? Como é que os pais vão identificar quando a criança não fala também. Mas eu vou responder primeiro essa parte. Primeiro, assim, eu sei que é muito difícil. E as mães, quando me procuram, elas falam assim, meu Deus, eu comecei a chorar na hora, eu não sabia o que fazer. E aí eu fui fazendo mais perguntas. Então, o que acontece nesse momento? Os pais ficam muito ansiosos, eles começam a fazer perguntas que a criança acaba respondendo aquilo que a mãe está perguntando, né? Então, tem que saber perguntar. Realmente, é uma técnica e tem que ter muita vamos dizer assim, sangue frio para conseguir entender. Exatamente, uma certa frieza nesse momento para conseguir lidar. Porque aí a criança acaba, ou ela se trava e não fala, né? Ou ela vai falando aquilo que o pai está perguntando. Quem mexeu em você? Foi aonde? E aí, assim, geralmente os pais já falam a parte. Daí a criança só vai concordar. Só vai concordar com aquilo, né? Então, tem que saber perguntar e, dentro da medida do possível, não se apavorar. Não se apavorar, Não se apavorar e muitas vezes procurar ajuda do especialista Sim, mesmo. Se é um caso que você fala, nossa, Sim. eu preciso de ajuda para conseguir Sim. lidar com esse momento. Porque a gente sabe que tem pais que já estão mais preparados para isso, né? Muitas vezes já tem essa frieza, como a gente falou, e tem outros que não. A mãe e o pai podem ser pegos de surpresa, ficarem desesperados com essa informação. E as crianças, como eu falei, que não falam, né? Então, como é que você vai identificar? Eu já recebi criança que, está muito agressivo, deve ser TOD, transtorno opositor, ou algo desse tipo. Não era abuso. Então, a criança ficou agressiva, né? Ela não conseguia ir bem na escola, não come direito, não dorme direito, brincava, não tem vontade de brincar. Então, a criança, ela muda bastante o comportamento. Então, são sinais Sim. silenciosos que os pais têm que prestar atenção. Às vezes nem tanto, né? Os pais entendem como uma birra, né? A criança nunca foi de fazer birra e, de repente, ela começou a fazer. Presta atenção, tem alguma coisa acontecendo. Ótimo. E aí, é claro que a escola tem que fazer esse papel junto com os pais, né? Tem que ser um trabalho conjunto. Sim, os professores podem trabalhar muito isso, né? Tanto a parte das emoções quanto a educação sexual infantil. É super importante. É um tema, como você falou, que a gente tem que falar sempre, independente de ter um caso ou não. Porque as crianças precisam conseguir se defender. Posso mostrar os livrinhos aqui? Claro, claro. Até a Lucilene estava me mostrando esses livrinhos aqui, gente, que hoje existem aí uma infinidade deles para ajudar nesse momento de orientar os pequenos. Isso. Esse aqui é um livro bem conhecido, né? Tem vários prêmios, que é o Pipo e a Fifi. Ele fala sobre... Ele mostra as partes do corpo, ele fala dos toques do sim, toques do não. É parecido com semáforo. É parecido Mas com ele semáforo. mostra ali, né? Se beijar na cabeça tem problema, se beijar em tal lugar, se tocar em tal lugar, então vai mostrando para a criança ali e mostra algumas partes do corpo. Tá. Esse outro aqui é muito legal também, porque ele mostra o menino que vai falar das partes privadas ali, né? E mostra o que a criança tem que fazer. Porque, assim, as crianças que eu atendi, elas foram educadas com o que é parte íntima, por que não pode tocar. Mas elas não sabiam o que fazer. Como reagir? Exatamente. Porque, normalmente, é uma pessoa mais velha que aplica esse abuso, né? Uma pessoa que você é legal. confia, muitas vezes você tem segurança nessa pessoa. Isso. E aí que acontece o abuso de Isso. fato. E aqui no livro aparece que é um cara muito legal, da família, né? Não é da família, mas que a família gosta, que ele é engraçado e que aí ele convida essa criança para ir para o quarto e trouxe um presente, convida para ir para o quarto. E como essa criança aqui já está orientada, ele grita, ele sai correndo, ele chama a mãe, né? Então, assim, como que a criança vai reagir? Isso é bem importante, porque a gente ensina, não toca aqui, não toca ali, mas tem que ensinar o que a criança tem que fazer.
Muito bem, Lucilene, psicóloga, mais conhecida como Doutora Brinquedo, Isso. aqui junto com a gente, trazendo essas informações importantes para vocês pais, vocês que são cuidadores, avó, um tio que fica com as crianças em casa, uma tia, né, os parentes em geral. Tem o Instagram que está aparecendo aí também para mais informações para vocês, da Doutora Brinquedo. Muito obrigada pelas informações aqui, orientações necessárias para os pais. A gente falou dos livros e também dos bonequinhos, mas como a Lucilene explicou, vocês podem fazer em casa com o bonequinho aí do seu filho, da sua filha, porque é muito importante esse assunto. Sim. Obrigada, Lucilene.